Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, meu irmão, minha irmã, poder realizar, poder sonhar e colocar em prática os nossos sonhos. Deus não nos deu espírito de covardia. Quando alguém estiver falando, para de sonhar, para de fazer isso que você está fazendo que não vai dar certo. Você não pare. Se o seu coração sente paz, se você sabe que Deus te mandou fazer algo, se você sente amor, como Deus fala, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amor pelo que faz. Às vezes você começa a fazer algo, você está fazendo algo, aí tem pessoas incomodadas com o que você está fazendo. Aí elas começam a colocar negatividade e falar para você que você não continue, porque isso não vai ter futuro, porque isso só interessa para você, mas que já viu outras pessoas tentando e não deu certo. E você vai continuar com amor e você vai continuar e ter equilíbrio para você pensar no alvo e não no que você está escutando. Quantas pessoas elas se desviam dos seus caminhos, dos caminhos de Deus, e elas acabam perdendo as bênçãos delas porque elas escutam vozes erradas. Cuidado com vozes erradas, cuidado com maus conselheiros, porque às vezes uma pessoa ela está a ponto de conseguir uma promoção no seu trabalho, às vezes é de abrir uma empresa e ela dá certo, porque Deus colocou no teu coração. Tem pessoas que não valorizam o que elas fazem porque elas se acham menos. Eu conversei com uma moça que é caixa de supermercado e ela falou para mim, esse final de semana, ela falou para mim na hora que eu estava passando as minhas coisas, ela falou para mim que foi humilhada no trabalho dela e que a mulher que estava passando as compras, ela ficou chateada na hora do pagamento e ela brigou com a moça que estava atendendo ela, a caixa, e ela queria bater na moça, é que não deixaram. E a moça foi muito humilhada e ela ia se defender. Claro, ela tinha que se defender. Ela não podia só ser machucada, ela tinha que se defender. E o chefe dela falou que ela não podia se defender porque o cliente, ele sempre tem razão, mas não é bem assim. Olha, devemos nos comportar em todos os lugares. E eu falei para ela, o seu trabalho é muito valioso, porque ela disse que ela estava por baixo, porque ela trabalha no supermercado e ela era uma simples caixa de supermercado. Eu falei para ela, nunca mais fale isso com a sua vida. Você não está por baixo. O seu trabalho é um trabalho abençoado. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do seu trabalho e você precisa do cliente. Então somos todos dependentes uns dos trabalhos dos outros. E não podemos desmerecer as outras pessoas, porque às vezes o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas. E eu falei para ela, quando você estiver em um nível mais alto, você pode até encontrar essa pessoa, mas você não desconte. Você tem aí equilíbrio, que é o fruto do Espírito Santo, e você atenda bem essa pessoa, porque às vezes a gente pensa que o outro nunca vai sair daquela posição. A gente não, porque eu e você, a gente não faz isso com as pessoas. Mas tem pessoas que elas são muito más
E elas, porque elas estão pagando por um produto, elas acham que elas podem humilhar os outros. Mas as voltas que o mundo dá, ela pode se arrepender, porque isso não agrada a Deus. Quando a gente está fazendo qualquer trabalho, por humilde que seja, ou um trabalho que seja de uma grande importância, um médico que opera a mente das pessoas, a cabeça das pessoas. Você já pensou um médico, ele conseguir fazer uma cirurgia e aquela pessoa que estava com um problema na cabeça, às vezes um nódulo, às vezes um coágulo de sangue, e aquilo ali, aquela pessoa voltar ao normal e levar a sua vida normal, porque é muito complexo a cabeça de um ser humano para abrir e para fazer uma cirurgia e ficar tudo normal, porque as coisas de Deus são bem feitas. Agora as nossas, olha o que Deus diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Você já pensou se o homem ele não tivesse coragem de estudar para ele conseguir fazer uma cirurgia em uma pessoa? Você já pensou se o homem se acovardasse? Eu tenho muito medo de muitas coisas, uma delas a altura. Eu, quando viajo de avião, vou falar a verdade, eu não me sinto à vontade. Eu viajo, mas eu prefiro andar em terra firme. Mas, para você ver, se não fosse a coragem que Deus deu para os homens, para o homem e para a mulher, não existia essa possibilidade da gente fazer uma viagem de avião. Olha só o tamanho de um avião. E é uma pessoa covarde que inventou a aviação? Claro que não. Foi uma pessoa que tentou várias vezes, foi uma pessoa que não desistiu. Com certeza, quem estava tentando lá atrás, quem iniciou tudo, a cirurgia, a primeira cirurgia, o primeiro voo, você já pensou quantas pessoas desanimaram essas pessoas? Quantas pessoas chamaram essas pessoas de loucos? Você está louco, você está inventando isso. E foi através do espírito de coragem, que é o Espírito Santo de Deus, que dá coragem ao homem, que dá força, que dá poder de realizar. Você pode ser o que você quiser, basta você orar, você pedir a Deus, bate na porta de Deus e ela se abre. E você muda totalmente, Deus muda a tua situação através da tua fé e da tua força. Porque olha o que diz no Salmo 37. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Quando a gente coloca a confiança em Deus e não em nós mesmos, nós conseguimos fazer coisas que nós mesmos não acreditávamos que pudéssemos fazer, pudéssemos concluir. É tão bom ver o ser humano conseguindo realizar os seus sonhos. É tão bom ver uma mulher, ela conseguindo chegar na aviação, chegar em postos altos, mulheres na medicina, mulheres em todas as partes, todas as áreas. Porque antes, há muitos anos atrás, as pessoas falavam: o lugar da mulher é no fogão. Hoje em dia, o lugar da mulher e do homem é no fogão e é em um lugar de destaque. Veja que essa semana tem uma mulher que está em viagem de volta para a Lua. Olha que coisa incrível, olha que maravilha. E quem pensou nisso no passado?
foi sonhos que Deus ele fez com que o homem realizasse, porque o homem sozinho ele não consegue fazer, mas com Deus tudo podemos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não se acovarde, porque não foi um espírito de covardia que Deus nos deu. Tenha força, tenha coragem, tenha fé, creia nos seus sonhos, creia no que Deus colocou dentro do seu coração. Você é forte, homem, você é forte, mulher. Somos fortes e corajosos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não volta atrás. Nós devemos voltar atrás quando erramos. Quando erramos, temos que pedir perdão a Deus e voltar atrás e não fazer novamente. Mas a não ser isso, não desista dos seus sonhos, porque Deus deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Coloque em prática isso que eu estou te falando. Olha para os céus, agradece a Deus. Fala, Senhor, o Senhor é tão grande, é tão poderoso, realiza os desejos do meu coração. Aquilo que eu vou fazer vai ajudar milhares de pessoas. Sonha grande, sonha alto, não importa a tua idade. Faça o bem onde você estiver, porque isso vai demonstrar que você está representando a Deus. Não importa o pensamento dos outros, as críticas dos outros. O que importa é você. Às vezes uma pessoa fala, mas é um trabalho de formiguinha. Salvar um animal, eu vou dar um exemplo, salvar a vida de um animal. Enquanto tem tantos animais nas ruas, cachorros, gatos, se ninguém um dia tivesse a coragem de pegar um animal na rua, não iria ter tantos animais sendo salvos hoje em dia como nós vemos, e precisa de mais. Então é um trabalho de formiguinha que faz a diferença. Quando uma pessoa ela vai para a escola, ela não começa logo na faculdade, ela começa no primeiro ano, na primeira série, no jardim da infância, como criança, e ela vai plantando a cada ano essas sementinhas, e depois viram grandes médicos, grandes engenheiros, engenheiras. Então sonhe e realize. Se você já está dependendo da sua idade, você fala, mas agora eu não vou voltar. Tem tantas possibilidades para quem quer voltar a estudar, para quem quer se especializar em alguma área. Não desista de você. Você é muito importante aqui na Terra. A sua vida pode mudar a vida de outras pessoas. Então, não escute as vozes negativas. Vamos orar, agradecer a Deus, porque olha o que Deus fez e faz conosco. Em Lucas 10, capítulo 10, versículo 19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Significa, seja forte, seja corajoso, corajosa, e você vai conseguir. Pisa no desânimo. Isso é o desânimo não vem de Deus. A tristeza não é de Deus, não vem de Deus. A alegria vem do Espírito Santo de Deus. O renovo, a força, a vontade, o amor e o poder de realizar. E o inimigo não pode atrapalhar as obras de Deus. A única coisa que ele pode fazer é tentar te desanimar, mas se você não para, você vai conseguir. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Fala essa palavra todos os dias, porque é a palavra de Deus que diz: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ore comigo, Pai Nosso. Não volte atrás, não desista, e você é muito especial. Não importa o que você esteja fazendo, ou se você é uma dona de casa, dê glórias a Deus, que você tem a sua casa, a sua família para cuidar. Tudo é bênção de Deus, tudo que Deus entrega em nossas mãos, vamos fazer direito, dando glórias a Deus,
porque aquilo que você está fazendo, sendo com amor, com excelência, Deus vai te recompensar. E deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é que você está desejando, meu irmão, minha irmã? Não desista, não desista, porque Deus vai atender aos desejos do seu coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males e perigos. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, nos livra da maldade humana, do homem sanguinário, e protege, Senhor, nos livra da maldade espiritual. Protege as nossas crianças, nossas vidas e os nossos animais. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.